Então vamos lá. O que é a meditação, né? Muita gente acha que meditação é ir lá sentar, né, e ficar lá em silêncio, naquela posição, né, com as perninhas cruzadas e tudo mais. E primeira coisa, meditação não precisa ser isso, né? Meditação, na verdade, ela é um estado de ser, né? Um estado de observação. Mas eu quero trazer essa meditação que eu exijo que vocês façam, né? A meditação que nos ajuda a tomar consciência do nosso corpo e dos nossos pensamentos. Então é sobre essa meditação que eu falo nos atendimentos, que é importante que vocês todos façam, né? E que eu vou falar um pouquinho mais das dificuldades que vocês têm em meditar, né? Então tem gente que fala que eu durmo meditando, né? Tem gente que não consegue parar os pensamentos, então entende que não consegue meditar, tá? Tem gente que se sente mais estressada meditando, né? De olhos fechados ali naquela posição, do que, ou seja, mais atrapalha do que ajuda, né? Então a gente vai falar eu vou falar um pouquinho disso, tá? Dessas dificuldades, por que elas acontecem, e te dizer que não são dificuldades só suas, né? Muita gente tem dificuldades com a meditação, tá? Por quê? Porque nos ensinam, né? A nossa cabeça, ela está acostumada com uma atividade de pensamentos muito alta, muito intensa. Então é normal que quando você apresente algo novo para sua mente, para sua cabeça, para sua rotina, isso não seja muito bem aceito, você se sinta desconfortável, tá? Mas assim como qualquer outra coisa que a gente aprende, é necessário dedicação, né? E é necessário alguma persistência, né? Então a gente vai fazer o seguinte: o que não é meditação, tá? Meditação não é uma atividade para ocupar a sua cabeça, né? A meditação, ela objetiva, né? Se é que tem um objetivo em si, algum único objetivo, mas um dos objetivos que a gente tem que ter quando a gente senta para meditar, ou a gente fica em pé para meditar, eu vou falar disso depois, é observar os pensamentos. Então, as pessoas que dizem eu não consigo meditar, eu não consigo parar de pensar, é normal, né? Qual é a atividade da nossa mente? A atividade da nossa mente é pensar, é trazer, né, elementos lógicos para a gente encaixar o que a gente está vendo na vida. A meditação, ela te convida a ser um espectador. Então você não está dentro daquele pensamento, sei lá, de um problema que você está vivendo, um problema financeiro, um problema no seu relacionamento. Então você não é aquilo. Aquilo são pensamentos, os problemas que aparecem, né? O que fica recorrente na sua cabeça são lembranças, são pensamentos. Então esses pensamentos você pode observá-los de fora, observá-los como se fosse um filme passando na sua frente mesmo. Então a meditação, né, a prática da meditação contínua, consistente, frequente, ela nos permite a iniciar a observação, né, de onde o pensamento começa e onde ele termina. E logo na sequência já vem um segundo pensamento, um terceiro, um quarto, a gente tem milhares de pensamentos por dia. Mas a prática, ela ensina que esses momentos de intervalos, de lacunas entre um pensamento e outro, são momentos de descanso para nossa mente. São momentos de conexão com a gente mesmo. Então, quanto mais você pratica, mais consegue observar esse mecanismo do pensamento, né? O mecanismo de onde começa um pensamento, onde ele termina e onde tem uma pausinha, ou onde já começa o próximo, né? Então a prática, ela vai aumentando esses momentos de intervalo e isso vai fazendo com que a gente se conecte mais com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente de fato quer para a vida, com aquilo que de fato é essencial para a gente, tá? Então, pessoas que dormem ao meditar. O que é isso, né? Dormir ao meditar. A sua cabeça, provavelmente, né? A sua mente
está fisicamente, né? Você está fisicamente estressado. Então, aquele momento de relaxamento, ela simplesmente apaga, né? E aí você dorme. Então, é por isso que muitas pessoas relatam: eu dormi meditando. Não tem problema dormir 1 ou 2 vezes, mas se você pratica com frequência, e isso sempre acontece, um sinal de alerta tem que aparecer, tá? A meditação, ela é uma atividade de consciência, consciente. Você está ali observando os seus pensamentos, tá bom? Então, para quem dorme, é importante ver que tem um estresse mental muito, muito, muito alto. Então, eu sugiro, né, que você medite ainda mais, mesmo dormindo. Mudar os horários, de repente, né? Então, tem outras formas de meditar que eu vou falar em seguida, tá? Então, quem dorme pode ser esse estresse. Uma outra coisa que é muito comum que as pessoas digam: eu não consigo parar de pensar. E é normal, é claro que você não vai parar de pensar. A mente é feita para isso, né? A mente é feita para fazer a gente pensar. Então, ela vai criar várias situações para que ela continue em atividade, para você não fazer aquela atividade que é nova para sua mente, que é o silêncio, que é o observar, se colocar de fora das situações e olhar como se fosse um filminho mesmo, tá? E agora, um terceiro ponto que as pessoas me relatam muito sobre meditação, sobre a dificuldade de meditar, é que elas se estressam mais meditando, né, do que ali na posição. E aí eu observo 2 questões, tá? Pessoas que sentam para meditar e que não são pessoas de quietude, né? São pessoas que são mais ativas, que são mais físicas, que são mais sinestésicas, né? Que precisam mexer mais o corpo. Não tem problema. Meditar não precisa ser uma atividade parada ali, sentadinha na água, né? A atividade da meditação, ela pode ser feita em movimento, né? Então, você aí na sua rotina, você procura uma atividade que te faça... Sabe daquelas atividades que você não vê o horário passar? Que você não consegue ver a hora passar? Então, são essas as atividades que muitas vezes a gente consegue se concentrar e observar como a gente está se sentindo, quais são os pensamentos que vêm, quais são os pensamentos que passam. Muita gente relata, né, essa mesma sensação da meditação na corrida, né, fazendo Cooper corrida, dançando, fazendo algum tipo de arte, né, fazendo futevôlei. Tem um amigo meu aqui que faz futevôlei. Então, qualquer atividade que te desconecte de pensamentos do passado recorrentes, que te permitam, né, essa conexão com você mesmo naquele momento, elas são atividades meditativas, tá? Elas merecem um espaço aí na sua rotina para que você medite, né? E aprenda a meditar. Então, uma coisa, não precisa ser uma atividade parada, tá? Então, se você se estressa mais parando para meditar, procure uma atividade física de movimento que te faça bem, né? Que te faça perder o tempo, digamos assim, faça você não perceber o tempo que tá passando. Segunda coisa, pessoas que se estressam demais quando meditam, ou seja, me são relatadas até sensações, né, de falta de ar. É muito comum também, tá? Pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, que realmente tem um pensamento atrás do outro, muito profundos, né? Muito negativos, por muitas vezes. Então, eu aconselho, né, essas pessoas que na hora de fechar os olhos para meditar, se sentirem assim, não precisa meditar de olhos fechados, tá? Você pode se sentar quietinha e pode meditar de olhos abertos, observando o que está à sua frente, tentando se manter presente, observando a temperatura do corpo, observando
as suas sensações, né? Observando os ruídos que estão ao seu redor, como você se sente, enfim. Então, é possível e é aconselhável para pessoas que se sentem mais estressadas quando sentam para meditar de olhos fechados, que o façam de olhos abertos, não tem problema, tá? Então, o objetivo da meditação, ela não é ficar sentado ali naquela posição que para muitas pessoas é desconfortável. A meditação, ela é a observação dos seus pensamentos. A observação, aliás, a meditação, ela é uma rotina, né? Ela faz parte da sua vida. E quando ela começa a fazer parte da sua vida, ela começa a não ser mais uma prática, senão um estado, né? Um estado meditativo completo não, mas frequente, um estado meditativo frequente. Então, você vê uma situação acontecendo na sua frente, você não mais se envolve com ela, né? Você não entra naquela situação de cabeça. Você observa de fora, entende o que acontece, pensa e aí depois você age de acordo com aquilo que você acredita. A mesma coisa são com os pensamentos, é por isso que a gente começa no nosso micro-universo da meditação. A gente começa observando, né, o que tem dentro, quais são os pensamentos que vêm, como eles vêm, com que frequência esses pensamentos vêm. E aí, ao ouvir o outro, você observa essa lacuna. E são essas lacunas de descanso da nossa mente que proporcionam esse tanto, né, de coisas positivas, de benefícios que a gente já conhece, que tem documentários, que tem livros, que tem milhares de pessoas hoje no mundo, yogis no mundo inteiro falando, tá? Então, a meditação é prática, é rotina, é frequência e é observar seus pensamentos, tá bom? Então, deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Então, a meditação, você não precisa se sentir obrigado a parar de pensar. É impossível a gente parar de pensar completamente. Se você sentar para meditar querendo não pensar, você nunca vai conseguir, tá? Não tem como cessar 100% os pensamentos. O que a gente consegue é ser amiga deles, né? E entender como eles funcionam, para aí sim a gente poder, né, guiar de acordo com aquilo que a gente quer para nossa vida, tá? Então, tentar bloquear ou tentar parar os pensamentos é realmente declarar guerra à nossa mente. A nossa mente serve para pensar, para trazer informações lógicas para a gente viver a nossa vida, tá? Então, o objetivo da constelação, não, desculpa, da meditação, é perceber e tomar consciência, tá? Então, não só o objetivo da meditação, como o objetivo da constelação também, que veio por um ato falho, mas é também isso, tá bom? Ai, meu amor, obrigada! Quer que eu te explique o que tem aí? Olha que lindo, gente! Eu acabei de receber um presente da Cora. A mamãe vai só terminar uma explicação aqui, você já me mostra, tá? Tá. Obrigada, coração. Então, meditação é como malhar um músculo, é como aprender a andar de bicicleta, é como aprender a andar, é como aprender a escrever. A Cora, né, que acabou de vir trazer um presente para mim, ela tem 4 anos. E é um momento que ela está aprendendo a escrever, ela está aprendendo a andar de bicicleta. Então, eu observo muito isso. A gente precisa de dedicação. Aprender a ser feliz, aprender a meditar, aprender a se amar. Tudo isso, né, são aprendizados. Demora um tempo, precisa de dedicação, né? E se você faz mais ou menos, você consegue mais ou menos. Se você se dedica mais ou menos, consegue mais ou menos. Se você se dedica muito, consegue de forma mais fácil. Se você dedica sempre, vai ser, né, obviamente mais simples. Também você conseguir meditar, você conseguir aprender a ser feliz, você aprender, né, a não ser controlada pelos seus pensamentos e sim controlá-los. Você é o guia da sua cabeça e não o contrário, tá? Então, a meditação ela é um processo físico também, né? Então, quando você oferece novas ferramentas para sua mente, primeiro ela fica um pouco desconfiada, mas aos poucos
novas sinapses, novas vias neurais são criadas e você aprende a ver de fato tudo de uma forma um pouco diferente. E quanto mais novas ferramentas você apresentar para sua cabeça, né, para sua mente, mais ela vai se sentindo confortável, né, e melhor você vai conseguir. Existe uma forma certa, tá? A única forma errada de meditar é não meditando. Oi, desculpa, tá. Olha só que interessante aqui, eu acabei perdendo um comentário. Eu já tive uma crise de ansiedade durante uma meditação em uma aula de yoga. Desde então me dizem para meditar e me arrepio toda. Ótimo, Cris, ótimo, é isso mesmo. É por isso que muita gente foge da meditação. Porque quando você tem muita atividade mental, muitos pensamentos, na hora que você fecha, você não sabe lidar com aquilo, pode ser terror e pânico, né? Então, abra os olhos, medite de olhos abertos, né? Sente-se confortável ou deite-se, né? Meditar deitada também é uma forma de meditar, tá? E então, se não for bom para você, procure uma outra forma de meditar, tá? Meditar não é só sentar. Ai, o vídeo tá travando, que pena. Bom, vamos lá. Então, gente, a sua mente, ela tá acostumada com anos e anos e anos de atividade. Então, meditar não vai ser fácil no início, tá? Pode ser difícil. Eu te convido a que você insista na meditação, tá? Então, quando você insiste na meditação, você começa a entender a estrutura de pensamentos da sua mente e você consegue controlá-los e muitas vezes, tá? Usá-los para o seu bem, usá-los de forma a te ajudarem, né? A enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades emocionais e da sua vida no dia a dia, tá bom? Então, gente, eu queria só encerrar com uma história, né? A história de um Buda, né? Ou de uma pessoa que ensina muitas coisas e de um seguidor dele, né? Então, esse seguidor chega lá e fala assim: Buda, eu tô vindo aqui há 20 anos, eu escuto o que você fala e eu tenho visto que muitas pessoas, elas evoluíram muito com você, né? Muitas delas, nota-se essa evolução e tudo mais. Eu também noto que tem gente que conseguiu um pouco só, né, desse caminho. Não tá tão evoluída e tal. E tem pessoas como eu que venho aqui há 20 anos e não consigo essa iluminação, não consigo, né, atingir o que o Senhor conseguiu e tal. E aí o Buda fala assim: você trabalha com o quê? Você é daqui? Não, eu sou da outra cidade aqui ao lado. E quando você... então se você vem há 20 anos, você faz esse caminho há 20 anos, né? Eu imagino que você já conheça esse caminho aí já de olhos fechados. E ele falou: realmente, eu consigo vir de olhos fechados para cá. E eu imagino também, disse esse guia, né, espiritual, qualquer coisa, uma figura, né, que guia os outros. Então, eu imagino que nesses anos todos que você vem para cá, muitas pessoas tenham te perguntado, né, do caminho para chegar até aqui. Ele falou: direto me perguntam e tal. Ele falou: e você observa essas pessoas, se elas seguem de fato o que você diz, né, as suas direções, as suas orientações? E ele falou: não, eu não sei. Se elas seguem, eu digo o caminho. Se elas seguem, eu ainda não sei.